da live de hoje é: você quer se conectar? Então desconecte seus eletrônicos. E não precisa se assustar que eu não vou dizer para você desligar seu celular, não usar nunca mais o celular. Não é isso, porque senão nem faria sentido eu convidar vocês para estar aqui comigo nessa live, né? Então a gente vai conversar hoje e aí vocês vão, né, de acordo com o assunto aqui, vocês vão perceber se vocês têm usado demais a internet, né? Como que está o tempo de uso, para que vocês usam a internet, o celular, os eletrônicos. E se vocês se derem conta de que estão indo longe demais, então tem algumas dicas para como diminuir isso sem ser tão sofrido assim, né? Porque tem muita gente que não consegue mais largar o celular. E não é isso que a gente vai fazer, a gente não vai largar o celular, mas a gente vai usar com maior consciência, tá bom? Pedro, seja bem-vindo, que bom que você chegou. Que eu resisti muito em ter um celular. Não faz muito tempo que eu tenho o meu celular. E aí depois de ter o celular, eu usava mais o WhatsApp e resisti, né, entrar nas redes sociais, até que eu entendi que era importante para a divulgação do meu trabalho, era importante, é um canal, né, onde eu posso levar conteúdo. Então eu entendi, eu preciso, eu tenho que me render a isso, né? Agora, o que eu presto atenção? Eu presto atenção se eu estou usando, por exemplo, o Instagram para levar informação, para levar conteúdo, ou se eu estou dando mais importância para os likes que eu ganho, né? Se eu estou a toda hora vendo se o pessoal gostou, se comentou ou não. Claro que a gente gosta, né, de receber comentários, de saber que o que eu falo faz sentido para vocês, mas o meu foco maior é levar a informação, né? Eu não posso focar no resultado, não é isso que eu quero. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, aí faz diferença, a gente consegue usar com maior consciência, né? E na internet também, aí eu aprendi que eu podia estudar, né, pela internet. Então, a maioria dos cursos que eu fiz e faço são através da internet, pelo celular mesmo, né? Eu vou em busca de muita informação. Os livros que eu leio, a maioria são pelo Kindle, né, que é um aplicativo que eu tenho no celular. Então, a internet, os eletrônicos, eles nos trazem muitas coisas boas, sim, muitas, né? Eu me comunico com meu irmão que mora em outro país, eu tenho várias amigas que moram em outros países. Oi, falo com a Anne, que acabou de chegar, minha amiga que mora em Curitiba. Recentemente eu reencontrei muitas amigas de infância, né, através do Instagram. Então é muito legal, né? Se a gente sabe usar as redes sociais, é muito bacana. O que a gente tem que cuidar é para não se perder no meio do caminho, né? Porque acontece que às vezes a gente usa o celular e tudo que ele oferece para a gente para passar o tempo, para preencher um vazio na vida da gente, né? A gente não consegue mais ficar parado, a gente não consegue mais ficar sem fazer nada. A gente tem que estar toda hora em busca de alguma informação. Então a gente está sempre com o celular na mão, né? Em vez de você parar, prestar atenção em você, naquele momento que você tem de folga, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Eu acredito que a maioria das pessoas faz isso, né? Oi, Jana, seja bem-vinda. Se vocês fazem isso, depois comenta aqui pra mim, né? Deu aquele momentinho de folga, vou tomar um cafezinho. Aproveita para tomar café e olhar as mensagens no celular, né? E vai em busca de informação, vai buscar notícias, né? Vai saber o que está acontecendo com essa ou a outra pessoa. Às vezes é até informação desnecessária que você não precisa. E isso aumenta demais a nossa ansiedade. A gente está sempre pensando e buscando conhecimento e informação, e aí nos cansa, se torna um estresse em vez de ser um prazer. E às vezes também a gente usa todos os recursos ali, né, todas as redes sociais, tudo que a gente tem através da internet para fugir de algumas situações.
Você já não se sente muito confortável para fazer isso ou aquilo? Você liga o teu celular, põe na tua frente e parece que você está invisível para o mundo. Quem nunca fez isso dentro do elevador? Né? Não estou afim de falar com esse vizinho hoje. Aí faz de conta lá que está vendo as mensagens do celular. Pronto, você fugiu de uma situação. Então, a gente precisa entender quando a gente está usando o celular e por quê. Isso é uma curiosidade que eu lembrei antes e eu queria falar para vocês, é que ontem a minha filha perguntou para mim assim, a Sofia, mãe, o que é a Barça? Eu falei, Sofia, a Barça é o Google do meu tempo, né? Que o vendedor ia de porta em porta, de casa em casa para vender, né? Aqueles livros, aquela coleção de livros onde você buscava informação. E hoje a gente tem todas as informações da Barça e muito mais na nossa disposição a qualquer momento e de graça, né? Então, é difícil a gente segurar isso, a gente quer saber, mas a gente precisa de vez em quando dar uma parada e ver que nem toda a informação é realmente necessária, né? E dar um tempo para a mente da gente. Então, outros exemplos que acontecem, que a gente usa o celular sem ter tanta necessidade, ou talvez no momento errado. Por exemplo, se você está no consultório do dentista, na sala de espera, com o teu filho, a consulta atrasa, né? Tem que ficar esperando, ninguém mais tem paciência de esperar nem 2 minutos, né? Então, o que você faz? Seu filho começa a reclamar, fica angustiado, você dá o celular para ele, né? Ele tem o dele, você tem o teu, e vocês dois passam naquele tempo conectados com outras coisas. E tudo bem, você pode fazer isso, mas seria bem interessante se antes vocês dois se conectassem, né? Conversa sobre o dia de vocês, sobre as experiências, olha o ambiente onde vocês estão. Faça isso por um tempo e depois sim vocês podem usar o celular. Não tem nada de errado, né? Mas tem um momento certo. E outros exemplos assim que eu vejo muito em restaurante, né? Vai a família toda lá para jantar ou para almoçar, a comida começa a demorar e aí quando você vê, tá cada pessoa da família ou no tablet ou no celular, todos desconectados, né? É uma família que era para estar ali conectada para fazer uma refeição juntos e eles se desconectam porque eles não têm paciência, eles nem sabem talvez sobre o que conversar mais. Né? Isso é muito triste, né? Porque a gente precisa de conexão para criar laços afetivos com os nossos filhos. Então, novamente, primeiro converse, né? Conversem, tentem fazer alguma brincadeira, enfim, arrumar alguma maneira onde exista conexão entre vocês para esperar por essa comida, né? E em últimos casos usar então um eletrônico. Nas viagens também acontece muito, né? Eu tenho que confessar que eu faço isso também, tá? Nas viagens, né? Eu vou lá para o sítio dos meus pais, é longe, 7, 8 horas daqui onde eu moro. E as meninas daqui a pouco começam. Já chegou? Já chegou? Quanto tempo falta para chegar? Né? Então chega uma hora que a gente, tá bom, libera lá a TVzinha que elas têm no carro para assistir um DVD. Mas antes disso acontecer, a gente já brincou, a gente olhou pela janela, a gente viu a paisagem, viu como a natureza vai mudando, né, de um estado para o outro, olhou para o céu, para as nuvens, ficou em silêncio, ouviu música. E então, sim, chegou o momento, né, de entregar um eletrônico na mão delas para ajudar a passar o tempo, porque eu sei que ajuda, né? E às vezes a gente também quer ficar quietinho, não quer ficar mais ouvindo aquela mesma pergunta, né? Quanto tempo falta pra gente chegar? Pergunta clássica, né? Às vezes a gente fala daí pro filho assim, ó, você tá usando demais o videogame, né? Você tá demais nos jogos, no computador, e você quer que o teu filho diminua o tempo de uso dos eletrônicos, mas lembre que você é o exemplo. Então, se o teu filho te vê demais usando o teu celular, ele vai na cabeça dele assim, mas como? Você está me falando para fazer uma coisa, mas você mesmo faz outra, né? Então, aquilo não faz sentido para a criança, ela não vai te escutar ou, na verdade, obedecer, né? Ela vai dizer, não, se você pode, eu também posso. E aí começa uma guerra ali, né? Uma disputa de poder, do que pode, o que não pode.
Aí às vezes você tem uma filha que começa a entrar na adolescência, né? Ela começa a também, né, ter a sua rede social, a ver o que a amiga faz, outras pessoas, artistas e tal. Ela vê aquele mundo maravilhoso na frente dela ali e ela pensa, por que o meu mundo não é assim? Meu mundo, às vezes ele não se parece nada com isso. E aí é interessante a gente explicar, né, que na internet as pessoas colocam o seu melhor momento. Pouquíssimas pessoas vão ali mostrar a sua dor. Então, as crianças, os adolescentes, quando começam a usar as redes sociais, é muito importante que eles entendam isso, né? E não esperem ter a vida do outro. Ele tem que ser feliz com a vida que ele tem e ele faz a vida dele ser feliz. E não depende das redes sociais, nem da opinião dos outros, nem dos likes que os outros vão te dar para que seja feliz, né? Então, é todo um caminho que a gente tem que trilhar junto com os filhos para que haja esse entendimento. As crianças que gostam bastante de usar videogame, depois acredito que na adolescência também, né? Minhas filhas ainda não são adolescentes, talvez mais os meninos. Então, muito tempo no videogame, os jogos, né? Joga com a outra criança que está lá na outra cidade, no outro país, estão no mesmo jogo. E é muito fascinante isso. Poxa, eu acho isso também muito fascinante. E aí, como é que você faz? Você não entende nada daquilo que o teu filho fala, do que ele está fazendo, né? Vocês estão vivendo em mundos completamente diferentes. Para você se conectar com o seu filho, uma das maneiras aqui é você pedir para ele te mostrar como é o jogo, te ensinar, joga também, se interessa pelo mundo dele, faça parte do mundo dele, porque a gente não tem como escapar disso. A vida de hoje é assim, a gente está conectado. Então, a gente precisa entender como que se navega no mundo deles. Claro que colocando limites, mas conhecendo também o que eles fazem, aprendendo com eles, né? Então, tem várias situações, esses exemplos e muitos outros, assim, que a gente deixa de se conectar com as pessoas que estão próximas da gente, né? Eu já cheguei a ver numa família, uma pessoa que estava na sala foi conversar com o filho que estava no quarto pelo celular, né? Isso é uma desconexão muito grande. Então, use o celular, sim, com consciência, na hora certa, da maneira certa, e não deixe de ter esses momentos de convívio com as pessoas que estão bem pertinho de você, né? Nem que você tenha que, por um momento, entrar no mundo dela, seja lá no jogo do videogame, o que a tua filha está olhando nas redes sociais, né? Não é bisbilhotar, é entender o que acontece, é conhecer o mundo dela, é falar a linguagem dos filhos, né? Porque a gente vai falar a linguagem deles e não ao contrário. Então, a gente tem que ir vendo por aí e entender se a gente está muito dependente de tudo isso, né, de usar o celular em todas essas situações já num primeiro momento. Ou se a gente consegue fazer muitas coisas e então sim dar o celular, então sim dar o videogame, né? Porque se tornou uma dependência muito grande. Tem gente que está a todo momento pegando o celular, conferindo o celular, né? E aí quando fica sem internet parece que vai ficar maluco, né? Eu me lembro de quando eu era criança faltava luz. Ai, faltou luz, não tem televisão. E agora, o que eu faço? Né? E hoje a gente vive isso com a internet. Ai, não tem internet, meu Deus, parece que o mundo está acabando. Por quê? Porque a gente ficou dependente demais do que a internet nos proporciona. A gente tem que conseguir viver sem toda essa informação, sem toda essa distração que as redes sociais e tudo que você consegue através da internet nos proporciona. Então, se você se identificou com isso e quer, opa, eu estou precisando diminuir um pouquinho, sim, eu te entendo, né? Eu vivo isso aqui na minha casa também. Agora eu estou escrevendo um curso e fico horas escrevendo o curso e de repente, assim, eu vejo que não está fluindo, né? De repente eu cansei, preciso de um tempo. Algumas vezes eu pego, sim, o celular para ver o que está acontecendo ali, né? Quais as novidades ali. Mas eu entendo que eu estou usando isso para dar um tempo no que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo isso com consciência. E muitas vezes eu vou pegar o celular, eu não preciso olhar o celular agora. Agora
eu vou fazer um exercício de respiração. Agora eu vou olhar para as minhas plantas que eu adoro e me faz muito bem. Agora eu vou ir lá tomar uma água, né? E resisto à tentação de pegar o celular mais uma vez. Porque, de novo, aí começa a ler mensagens, né? Você se perde naquilo, você gasta um tempo que você às vezes não tem, deixa de fazer o teu trabalho para estar ali, né? Então, seja consciente de quando você usa o celular. E algumas dicas para diminuir esse uso assim de maneira bem fácil. Uma vez eu vi lá nos Estados Unidos que existe uma caixa daquela Tupperware, não sei, talvez exista aqui no Brasil também, onde você coloca o celular lá dentro e fecha e programa o horário que a caixa vai abrir, né? Então o celular fica trancado lá e ele só abre na hora programada. Mas eu acredito que a gente não precise de uma caixa dessas, né? A gente tem que buscar o controle. Está com a gente não tem que depender de mais alguma coisa controlando a vida da gente. Nós mesmos conseguimos controlar a nossa vida, basta a gente querer, basta a gente entender o que está acontecendo. Então, algumas dicas simples: silencie as notificações do teu celular, né? Assim você evita, cada vez que dá aquele barulhinho no celular, você quer ver o que está acontecendo. Então, deixa ali no silencioso, você vai ver que aí já diminui bastante. Estabeleça horário para você ir lá conferir as suas redes sociais. Estabeleça um tempo limite para você permanecer lá, né? Quando você acorda de manhã, antes de olhar o celular, feche seus olhos mais um pouquinho, né? Pratique a sua meditação, pode ser curta, né? Estabeleça a sua intenção para aquele dia, faça uma respiração consciente e só depois olhe o celular. Porque se você acordar e pegar o celular, esquece, você não vai mais pensar na tua intenção do dia, nada, você vai direto conferir as mensagens, já vai começar a responder, a tua mente já vai começar a ficar agitada, né? Então faça ao contrário, primeiro olhe para você e aí depois você vai para o celular. E antes de dormir, desligue o celular pelo menos 1 hora antes de dormir, porque aí você vai diminuindo a ansiedade, o estresse, você vai acalmando a sua mente, vai preparando o seu corpo e a mente também para a hora de dormir, ter um sono bem melhor, bem mais tranquilo, você vai dormir mais rápido, inclusive, né? Não use o celular durante as refeições, muita gente, né, está lá fazendo a sua refeição e conferindo as mensagens do celular ao mesmo tempo. E aí, quando você viu, você terminou de fazer a tua refeição, você nem sentiu o gosto, você nem sabe o que você comeu, porque você ficou com a sua atenção ali no celular e não no que você estava se alimentando, né? Alimentando o seu corpo, sentindo os sabores, mastigando com calma, né? Faz muita diferença isso. Então, evite usar o celular durante as refeições. Quando você está brincando com os seus filhos, deixe o celular bem longe, porque não é a mesma coisa você brincar com o seu filho de olho no celular. É claro que o teu filho vai perceber que você está ali fazendo de conta que está brincando. A tua filha, o teu filho vem te contar algo que para ele é tão importante e você está lá conferindo o teu celular e você responde, sim, você nem sabe exatamente o que a tua filha está te falando. Você não está ouvindo de verdade. E as crianças sentem muito isso. O que elas entendem com isso? Que tudo que acontece naquele celular daquela mãe é mais importante do que ela. Então a gente precisa ter muito cuidado, de verdade, nesses momentos. Claro que a gente tem que ter um momento certo, né? Também não é toda hora. Quando é hora de trabalhar, agora eu estou trabalhando, eu sei que você quer falar comigo, daqui 5 minutos eu vou poder falar com você. Né? Então, daqui 5 minutos você vai lá conversar com a sua filha ou com o seu filho e vai estar por inteiro naquele momento. Deixa o celular bem longe. E isso faz muita diferença no teu relacionamento com os teus filhos, tá? Inclusive, se você quiser que os teus filhos te escutem mais, te obedeçam mais, você precisa ter essa conexão. Eles precisam entender que você também escuta eles, para eles também te escutarem. E aí começa a acontecer toda uma diferença aí, na maneira como a tua família funciona. Nos finais de semana, conheço muita gente que desliga o celular, né? No domingo ou no sábado.
faça isso por algumas horas, nem que seja. Uma vez eu fui num hotel lá em Orlando e logo na recepção tinha uma caixa, outra caixa, né, coisa de americano, a Tupperware, agora essa caixa do hotel. E eles incentivavam os hóspedes a deixar o celular dentro daquela caixa que ficava trancada e as pessoas concorriam a um prêmio, tá? Por deixar o celular lá e passar 1, 2 dias, eu não me lembro quanto tempo era, das férias sem usar o celular, né? É uma ideia que às vezes é necessário para algumas pessoas, para não usar tanto assim e aproveitar. Imagina, você está lá em Orlando, todos aqueles parques maravilhosos e você passa o tempo só no celular, né? E é claro que você quer usar o celular para tirar fotos, mas também aproveita a sua viagem, né? As fotos são importantes? Sim, são importantes, mas tão importante quanto ou mais é a experiência que você vai ter na sua viagem. E você não vai ter a experiência se você ficar o tempo todo só tirando fotografia, né? Tem que curtir o momento, tem que sentir as sensações no corpo, as emoções que vão surgir, ver os teus filhos se encantarem com aquela magia, né? Por exemplo, lá na Disney, que isso acontece muito. Então, não deixa as tuas férias ficarem registradas só no celular, mas que elas fiquem registradas também na tua memória, né? Memórias felizes. Então, essas são algumas dicas para a gente deixar um pouquinho de lado o celular de vez em quando e se conectar mais com a família da gente e com a gente mesma, né? Faz a tua respiração, vai entoar um mantra, respira, olha para a planta que está do teu lado, né? Se você tem algum animal de estimação, faça um carinho no teu animal de estimação. Isso vai mexer com a tua energia, vai te fazer muito bem. Eu tô vendo que a Lorine entrou, outras pessoas chegando aqui, obrigada pela presença de vocês, fico bem feliz. A gente está falando sobre o uso da internet e aparelhos eletrônicos em geral com maior consciência, né, para que eles não tomem conta da gente, que a gente saiba usar então da maneira certa, na hora certa, porque claro que isso nos proporciona muitas coisas legais, mas a gente precisa saber então como usar. Essas dicas, muitas outras, né, estão no texto dessa semana no meu blog, lá no meu site, e também vão fazer parte do post de amanhã no Instagram e no Facebook. Espero que vocês confiram lá, aproveitem todas essas dicas. E lá no blog vem junto o vídeo de um exercício de respiração, muito simples, para vocês fazerem, né? A próxima vez que você for pegar o celular, pensa, primeiro eu vou respirar, primeiro eu vou passar aqui 30 segundos comigo mesma e depois eu vou olhar o celular. E com o tempo, você vai achando atividades que te trazem muito prazer também. E vai deixando o celular cada vez mais de lado, vai usar quando realmente for necessário ou quando você quiser, mas quiser assim com consciência, sabendo o que você está fazendo. Quando você pode começar a praticar isso? Hoje mesmo, agora mesmo, terminando a live, desliga o celular ou silencia ele por 1 minuto e sinta a sua presença, sinta o seu corpo, sinta a sua respiração, sinta a calma, a tranquilidade chegando em você, a ansiedade diminuindo, tá bom? A live fica gravada lá no feed, para quem quiser rever ou indicar para alguém, e também fica lá no meu canal Aline Endres no YouTube. Agradeço muito a participação de todos vocês. A Paula chegou, obrigada Paula. Agradeço por vocês estarem aqui, quem deu uma passadinha rápida, quem conseguiu ficar mais tempo. Sempre muito importante o apoio de todos vocês, tá? Valorizo muito isso, muito obrigada. E vamos seguir essa semana, então, com maior consciência quanto ao uso dos eletrônicos, tá bem? A gente se vê. Até mais. Tchau!